Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e, como prometemos, está conosco a doutora Simone Gomes, ela que é endocrinologista, especialista em tireoide. Bom, mas tem tanta coisa para falar sobre tireoide, vamos começar por onde? Bem-vinda ao nosso programa. Prazer, muito obrigada. Simone Gomes. Agradeço o convite de estar aqui, Vinícius. A alegria é nossa, né, tê-la conosco, porque eu sei da sua competência profissional, já foi muito bem referendada, Obrigada, não precisava nem que eu dissesse aqui, mas o assunto é vasto, não vai dar para a gente falar de tudo, mas vamos começar pelo que a gente chama de básico, né? O que vem a ser efetivamente uma doença ou quais são as doenças provocadas a partir da tireoide? As principais, pelo menos, né? Eu não diria doenças provocadas a partir da tireoide, mas as doenças que a tireoide pode apresentar. Sim. Né? As doenças mais comuns, porque a tireoide ela é acometida de diversas alterações e de diversos mitos também. Ela é muito culpada por muita coisa que a tireoide não tem responsabilidade, coitada. A tireoide é um órgão extremamente importante para todos nós. É bom frisar que muita gente chega para nós como médicos e diz: doutor, eu tenho tireoide. Graças a Deus, porque quem não tem tireoide não sobrevive, né? A tireoide é muito importante. Sobre mitos e verdades. É verdade. Todo mundo fala: eu tenho tireoide. Alguém ainda fala: eu tenho um problema na tireoide. Exatamente. Alguém fala: eu tenho tireoidismo, né? Mas é hipotireoidismo, Então tem muito mito, né? Então pode prosseguir. Então a doença tireoidiana, ela ganhou um relevo especial a partir, assim, um desenvolvimento de principalmente do ultrassom, que veio a detectar muitas alterações em nódulos tireoidianos, doenças, tireoidites mais comuns, que são as doenças mais comuns que a gente encontra, mas o grande mito da população realmente é o medo do câncer de tireoide, né? E o aparecimento de nódulo da tireoide assusta muita gente. Só que os nódulos tireoidianos, eles em 90% das vezes são benignos. Claro que tem que ser acompanhados, tem que ser avaliados, mas não é porque você tem um nódulo tireoidiano que você tem realmente ou tem uma maior probabilidade de ter um câncer de tireoide. Às vezes tem pessoas que têm um nódulo a vida toda e uma pessoa que nunca teve aparece de repente com um câncer de tireoide. Então, essa detecção precoce desses nódulos tireoidianos teve um relevo importante na sociedade, todo mundo começou a prestar mais atenção na tireoide, ela começou a despertar como uma glândula importante na nossa vida, sempre foi, mas ela começou a tomar um relevo especial a partir desses exames mais aprimorados e detecções de mais alterações na tireoide. A doença tireoidiana, ela pode ser para mais o hipertireoidismo, pode ser para menos o hipotireoidismo, e isso traz grandes alterações metabólicas. Mas essa história de que a pessoa emagrece ou engorda por causa da tireoide é só se realmente a sua tireoide tiver com algum problema apresentando. Então, por exemplo, um paciente que tem hipertireoidismo, ou seja, um aumento na função tireoidiana, ele pode ter um emagrecimento rápido, ele cursa normalmente com bócio, com queda de cabelo. E isso sim é uma doença que está ligada às alterações tireoidianas. Um paciente, no seu contrário, que tem um hipotireoidismo, ou seja, uma tireoide que não está trabalhando direito, ele pode sentir-se lento, é demasiado, tem mais dificuldade de perder peso, mas a tireoide não é a única causa do ganho de peso. Então, hoje em dia, é preciso desmistificar essa ideia de que eu estou engordando por causa da tireoide, né? A maioria das vezes o ganho de peso é por falta de atividade física, é por falta de uma alimentação adequada e outros fatores mais. Tem doenças também que levam ao ganho de peso, né? Agora tem um detalhe importante sobre o que a senhora falou sobre hipertireoidismo, né? Quando a senhora fala com o aumento, popularmente conhecido, fica aquele bócio, papo, né? Bócio, mas as papo. Pessoas, olha, estou com um papo aqui, é difícil até, você olha para a pessoa e não consegue fixar o olhar nela e vai olhando para o bócio dela, fica olhando para o papo aqui, e eu já me deparei com essa situação, fico envergonhado porque eu tento olhar para a pessoa e você olha para baixo, a pessoa está olhando aonde, o que foi? É incômodo, mas até que ponto, quando a pessoa já apresenta o bócio aumentado, vamos dizer assim, é preocupante? Veja só, um bócio tireoidiano sempre é preocupante. Nós temos que tratar independente de qual seja a causa, né? E assim, quando a gente olha para uma pessoa com bócio e não consegue tirar a vista, porque não é só o bócio. Quando você tem um hipertireoidismo, um bócio que está sendo causado
por um hipertireoidismo, normalmente a pessoa apresenta outras características, que é a agitabilidade, os olhos podem ficar um pouco mais para fora, a pessoa fica nervosa, tem tremor de extremidade. Essa é uma doença séria que precisa ser tratada com determinada urgência, que pode levar até a morte. Eu costumo dizer muito aos meus pacientes que qualquer alteração que você ache na sua, seja você ou seja outra pessoa que olhe para você e diga, olha, eu estou achando que você está com alguma coisa aí, então procure um especialista, porque só nós, com um conhecimento maior de causa, podemos detectar que sim ou que não. Mas como tem doenças da tireoide que podem levar a quadros mais graves, então a gente tem que ser mais criterioso. Claro que a gente não pode tudo que sentir dizer que é a tireoide, mas que a gente precisa prestar atenção nessas doenças tireoidianas, sim. A gente precisa. Uma das razões, né, da vinda da doutora Simone Gomes aqui foi por causa do apelo de telespectadores. Uma dessas pessoas foi a dona Ruth Ferreira, de Laranjeiras, e pelo que ela contou, ela descobriu, né, que, ou foi fazer exames para isso, se a questão do nódulo é benigno, é maligno, e às vezes a pessoa fica na dúvida, mas precisa tirar mesmo? Quando é necessário o procedimento cirúrgico? É isso que eu quero saber da senhora, aproveitando a deixa da nossa telespectadora. Olha só, nós temos alguns critérios atualmente com relação à retirada do nódulo tireoidiano, mas inicialmente a primeira coisa a ser determinada é a causa do nódulo. Se ele é benigno, não é o tipo do nódulo, desculpa. Se ele é benigno, se ele é maligno. Então, um nódulo maligno, independente do tamanho, ele tem que ser tirado, porque a gente não vai guardar uma doença agressiva como um câncer. Um nódulo benigno, normalmente, se esteticamente ele não estiver incomodando o paciente, até os 4 centímetros ele pode ser mantido. Depois dos 4, ele já começa a ser incômodo para o paciente. Então, quando você tem um bócio, um nódulo grande, mesmo ele sendo benigno, nós indicamos a cirurgia depois dos 4 centímetros, mesmo que seja para retirar somente o nódulo, né? Nos casos de câncer, a gente tira independente do tamanho e normalmente a gente faz uma tireoidectomia total. Agora, com relação até essa perspectiva do câncer, hoje, detectando cedo, né, a chance de cura, ela também aumenta, como em outros tipos de câncer? A chance de cura do câncer de tireoide é quase 100%, é 90 e poucos por cento, porque existem alguns cânceres de tireoide bem mais raros, mas que são muito agressivos. Então, a dificuldade do câncer de tireoide, que é agressivo, é porque eles quase não respondem à quimioterapia, nem à radioterapia. Então, a gente acompanha, nós temos drogas novas que estão conseguindo acompanhar, segurar a evolução do câncer de tireoide nesse tipo, que são os cânceres mais agressivos, né? Mas o carcinoma mais comum, que é o carcinoma papilífero, tirando, e se ele fizer metástase, a gente tira, porque normalmente ele faz metástase para a cadeia ganglionar, e aí faz um esvaziamento, nem quimioterapia, nem rádio não é necessário. O que a gente chama, que as pessoas dizem, mas eu fiz radioiodo, mas não é uma radioterapia. Ela vai tomar um iodo para destruir qualquer tipo de resíduo tireoidiano que ficou ali no pós-cirúrgico. E às vezes na cirurgia você pode deixar alguma coisa, a gente dá uma olhada na margem, no estudo anatomopatológico, se ficou alguma coisa, e a gente indica essa tomada da iodoterapia, que é nada mais, nada menos que uma quantidade mínima de iodo, uma quantidade tal de iodo que o paciente fica um pouco isolado de 24 a 48 horas para não ter contato com as outras pessoas, claro. Porque o iodo é radioativo, então ele pode agredir a tireoide de outras pessoas, mas é tranquilo, um tratamento muito tranquilo. Um tratamento. Eu costumava dizer, brincando, mas se eu tivesse que ter um câncer hoje, eu preferia que fosse um carcinoma papilífero, porque é fácil de tratar e de tirar. Agora, a gente percebe, ou tem alguma outra maneira, fora uma ultrassom, ou quando o bócio estaria, digamos, mais elevado, para saber ou deduzir, ou um sinal de que estaria com algum problema ou com alguma doença na tireoide? Bom, veja só, as características principais das doenças tireoidianas. Se for para hipotireoidismo, o que acontece? A tireoide ele é o combustível no nosso organismo. Então, o que a gente vai fazer? Você está sem combustível, você está trabalhando pouco, você vai ter cansaço, você vai ter um certo edema periférico, você vai ter um intestino preso, sonolência, a memória fica deficiente, existe alteração de colesterol. É aquele
combustível, ou aquele carro faltando combustível, então ele fica mais lento. Né? Já no paciente que tem hipertireoidismo, ela fica mais agitada, existe queda de cabelo, existem alterações menstruais da mulher. Então, essas alterações clínicas de um paciente com problema de tireoide. E as alterações físicas, se você olha, muitas vezes, até na rua, eu vejo alguém com alguma alteração e aí a gente vai palpar e encontra realmente, aí eu indico que façam um exame, façam isso, é muito comum. A minha filha costuma dizer, minha mãe, você fica procurando, não é porque é o vício da gente tratar a caçadora de nódulos, é porque a gente acostuma tanto, já tenho 27 anos de formado, então, é isso, 27 anos de formado. Eu pensei que era a sua idade, 27 então, anos. Brinque. Mas o que acontece é que a habilidade da gente, a gente costuma ter um olho mais clínico. Claro. Mas é muito comum o paciente chegar no nosso consultório e dizer, olha, doutora, um amigo meu estava olhando para mim, eu olhei no espelho, vi, e aí esses nódulos que você pode ser visíveis no espelho, isso você tem que ser detectado e avaliado pelo profissional adequado. Bom, o SUS hoje, para a gente concluir que o tempo já está esgotado praticamente, o SUS hoje tem um trabalho estratégico nesse sentido ou não? Qualquer busca só pela rede privada? Não, o SUS tem, inclusive eu sou médica do SUS. No ambulatório no SEMAR, dia de quarta-feira eu atendo todas as alterações, ou todos os pacientes de tireoide. Nós temos ultrassom, nós temos punções e assim, temos uma equipe muito boa de cirurgiões. O problema do SUS é só a fila de cirurgia, mas que agora eu acredito que está até melhorando. Então, assim, a fila para o câncer, tanto lá no SEMAR, na Rua de Bahia, temos cirurgiões de cabeça, pescoço e endócrino, e temos também no HU, uma equipe também boa, tanto para punção quanto para endócrino e para o cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, doutora Simone Gomes, obrigado. Claro prazer, quem agradece sou eu, obrigada. Tudo, lógico, mas até a próxima oportunidade. Obrigada, prazer. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, rapidíssimo. Na volta, vamos continuar falando sobre a qualificação profissional para pessoas com deficiência. Dessa vez, a convidada é uma representante da Faculdade São Luís de França, a Cristiane Fonseca de Moraes Nunes. A gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.